A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Dos nossos arquivos, os clássicos de Billy Graham. Hoje à noite eu quero trazer a palavra para vocês e gostaria que todos estivessem em reverência, todos quietos, ninguém se movimentando de um lado para o outro. Eu prometo que a minha mensagem será bastante rápida. Essa noite é uma noite que você deve tomar uma decisão. Vamos começar no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 28, que diz: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldades, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provam e aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo também te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Veja, houve um tempo, a Bíblia diz, que Deus julgou o mundo inteiro com o dilúvio, porque o homem se tornou tão perverso, que Deus disse que havia se arrependido de ter criado o homem. E nessa passagem nós vemos aqui 3 coisas que eu gostaria de enfatizar essa noite. Veja, nos dias de Noé, a Bíblia diz que todo o mundo civilizado foi destruído. Apenas Noé e a sua família foram salvos de todas as pessoas da raça humana. Foi um julgamento de Deus sobre o povo por causa de seus pecados. E Deus não mudou. O mesmo Deus odeia os mesmos pecados. E hoje à noite, todo o mundo, todos os homens estão cometendo os mesmos pecados que a Bíblia condena. E a Bíblia ensina que há um grande julgamento chegando. Há um dia de julgamento, diante do qual cada pessoa neste estágio, algum dia terá que ficar diante de Deus, que julgará as ações, ele julgará seus pensamentos, ele julgará sobre você todas as coisas que você já fez, cometeu, pensou naquele grande dia. E você começará a dar desculpas, você dirá, mas Senhor, eu fui à igreja. O homem pode ir para a igreja e não ser salvo e estar caminhando para o inferno. E havia um homem na Bíblia. Ele era um homem perverso. De todos os homens da Bíblia perversos, provavelmente, de toda a história bíblica, esse homem foi o mais perverso. Quero falar sobre ele hoje à noite porque ele fez algumas das coisas que talvez alguns de vocês estejam fazendo hoje à noite. Ele não escapou e nem você escapará. A história dele está em 2 Reis, capítulo 21 e versículos 2, capítulo 14, versículo 15 de 2 Crônicas. Esta é a história desse homem. Seu nome era Manassés.
Seu pai era um homem muito piedoso. Ele veio de um lar religioso. Ele foi a todos os cultos religiosos, mas ele se voltou contra o seu pai. Ele se rebelou contra o pai e se rebelou contra Deus. Ele se tornou rei enquanto era adolescente. Seu pai morreu e ele chegou ao trono. E imediatamente ele disse que não acreditava em Deus. Eu não acredito nesse negócio de Deus. Ele rejeitou a lei de Deus e se tornou um homem muito perverso. A Bíblia diz que ele se tornou culpado de praticar a idolatria, mais do que qualquer outro pecado que Deus abomina. A idolatria é um desses pecados. E há milhões de pessoas hoje à noite em todo o mundo que estão envolvidas em idolatria. E você diz, mas esse não é o meu pecado. Qualquer coisa que se torne muito importante para você, que é capaz de tomar o seu tempo, a sua energia, sua força e interesse, mais do que Jesus Cristo, isso se torna o seu Deus. A Bíblia diz que até a cobiça é idolatria. E milhares de nós aqui hoje à noite somos culpados de idolatria. No Antigo Testamento, quando um homem era culpado de idolatria, ele era apedrejado até a morte. Então, Manassés se tornou culpado de pecados sexuais, imoralidade, e ele fez disto a sua religião. Ele construiu altares para praticar abominações sexuais. E quando eu olho para o mundo, vejo o Rio de Janeiro, vejo a América, vejo como as pessoas têm enveredado por esse caminho de pecado sexual. A pornografia, fotos terríveis em jornais, revistas e tantos outros meios de comunicação. Isto, aos olhos de Deus, é errado. Deus diz, eu julgarei vocês jovens na América, eu julgarei vocês na América Latina, no Brasil e em qualquer parte do mundo que cometa esse tipo de pecado. Muitas pessoas me procuram e dizem que as tentações são tão grandes que eles dizem que não conseguem viver uma vida limpa para Deus. Você não pode viver uma vida limpa para Deus sem a ajuda do próprio Deus. Você, para vencer, você tem que entregar sua vida a Jesus Cristo e ficar sob o controle do Espírito Santo. Paulo pregou o evangelho em Corinto, e Corinto era tão imoral quanto Hollywood, ou como Los Angeles, em Nova York, ou muito pecaminosa tão quanto o Rio de Janeiro e outras cidades no mundo. Essas coisas separam o homem de Deus, a impureza, a idolatria, os pecados sexuais mais horríveis. E a Bíblia diz que Deus odeia tudo isso e Deus julgará. Você deve se arrepender e se voltar para Jesus Cristo, pedir perdão dos seus pecados, confessar que você errou e dizer que você se sente culpado de viver uma falsa religiosidade. Aquele homem, ele vivia uma falsa religiosidade. Ele se tornou culpado de ir atrás de médiuns espíritas. E nos Estados Unidos, como no Brasil, há um grande reavivamento de cultos ocultistas, adoração ao diabo. E muitas pessoas me perguntam se eu acredito na existência de um diabo. Sim, a Bíblia diz que há um diabo e ele é uma pessoa real. No capítulo de número 3 do livro de Gênesis, ele aparece, trazendo a destruição para a raça humana, através da sua tentação de Adão e Eva. E a Bíblia diz que ele é uma pessoa, ele anda, ele fala, ele tenta, ele mente, ele bajula, ele falsifica, ele aflige, ele destrói. Ele cita até mesmo as escrituras, mas incorretamente. Ele finge, ele leva as pessoas ao engano, e ele provoca discórdia nas igrejas, ele espalha falsas doutrinas, ele é chamado de diabo, e ele é a pessoa que está contra Deus e contra o homem que Deus criou. Ele é chamado de Satanás, ele é chamado de diabo.
Ele é o anjo caído. A Bíblia diz que ele ruge como o leão, buscando a quem possa tragar. Ele é um príncipe de demônios, um lobo voraz. Ele é o dragão, a serpente antiga. Ele é o Lúcifer, uma luz que parou de brilhar. Ele é aquele que trai. Ele é o adversário mentiroso, o pai da mentira. E o reino dele é o reino das trevas. Ele é aquele que provoca injustiça. Ele é o pai do ódio. E a Bíblia diz que o inferno foi criado para ele e para os seus anjos. Ele é capaz de realizar falsos milagres. Ele pode criar falsas experiências espirituais. Ele até tem um evangelho falso, um plano de salvação falsa, pregadores falsos, profetas falsos, e ele promete liberdade e promete vida. Ele, na verdade, mente, porque no final isso vai produzir tristeza e morte e destruição. A Bíblia ensina que ele foi expulso do céu. Não sabemos de onde ele veio, mas a palavra de Deus cita duas passagens na Bíblia que indicam que ele foi expulso do céu, por causa do seu orgulho. Mas esse diabo é aquele que Manassés se voltou para ele. Começou a seguir o diabo e a sua rebelião. Começou a seguir os demônios em vez de Deus. Começou a prestar uma adoração a Satanás e se tornou muito religioso. Você pode ter religião e não conhecer a Jesus Cristo. Nicodemos foi um homem muito religioso, mas quando ele se encontrou com Jesus Cristo, Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Judas viveu 3 anos e meio com Jesus Cristo. Ele era muito religioso, mas ele não servia a Deus de todo o coração. Os discípulos nunca suspeitaram de Judas. E ele, a Bíblia diz que ele era um demônio. Ele traiu o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Manassés adorou imagens em desobediência ao segundo mandamento. Este rei também era um assassino. Ele não era simplesmente um assassino, ele era sádico. Ele gostava de torturar pessoas. E a Bíblia diz que ele derramou sangue inocente em Jerusalém, até que o sangue correu pelas ruas de Jerusalém. A Bíblia diz que as ruas estavam cheias de cadáveres de pessoas que ele havia matado. Ele pegou o profeta Isaías e o cortou em 2 pedaços, o cegou no meio. Mais do que isso, ele era um traidor. Ele traiu seu pai, traiu sua família, traiu seu lar, traiu a nação, ele traiu seu Deus. Você já traiu a Jesus Cristo? Judas traiu Jesus com um beijo. Você afirma ser cristão. Você é um religioso. Você afirma seguir a Jesus Cristo. Mas o seu coração é apaixonado pelo dinheiro. Muito mais pelo conhecimento da palavra de Deus e pelo conhecimento de Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse homem traiu tudo. A Bíblia diz que quem guarda toda a lei e ainda assim quebra um só princípio, quebrou toda a lei. Sim, Deus sabe o que nós estamos pensando. Ele sonda os corações, Ele sabe os segredos. Ele conhece esse segredo que você tem guardado. E a Bíblia diz que um dia virá a luz. Você terá que enfrentar. E você terá que enfrentar o julgamento. Deus avisou. Deus manda avisar que hoje à noite nós podemos nos reconciliar com Deus. Nós podemos pedir perdão dos nossos pecados e ter a certeza que nossos pecados serão perdoados. Caso contrário, podemos ter a certeza de que nossos pecados irão nos encontrar lá na frente. Deus também diz que tudo o que o homem semear, ele vai colher. Você está semeando que tipo de plantio? A Bíblia diz que aquele que passa seu tempo em prazeres do mundo, longe de Cristo, algum dia vai colher tudo aquilo que ele plantou, e isso vai ser no julgamento. O julgamento de Deus está chegando. A Bíblia fala do grande trono branco. Você é um homem rico, você é um grande rei, você tem um grande exército, mas o julgamento é chegado para você. Você não pode fugir com seus pecados.
Deus não deixará você fugir dos seus pecados. O tempo pode passar, mas a Bíblia diz que o julgamento virá. A Bíblia diz que é designado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disto o juízo. Deus, na verdade, enviou profetas a este rei e disse: o juízo está vindo sobre você. Mas o rei Manassés não quis ouvir. Muitos de vocês irão ouvir com o ouvido, mas não vai descer ao seu coração. E aqui está o que Deus disse a este rei: eu trarei julgamento sobre você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O rei Manassés não quis ouvir e muitos de vocês não querem ouvir. Hoje à noite, Deus está falando conosco que o julgamento está para chegar. Deus está dizendo para nós que devemos nos preparar. Eu estive conversando com um homem que praticava halterofilismo. Ele tinha o corpo avantajado, os músculos bem trabalhados. E nós conversamos, falamos por longas horas. E ele disse que se sentia muito bem. Dos pés à cabeça ele se sentia bem. Mas ele não sabia o que estava acontecendo dentro do seu corpo. E pasme, 3 meses depois, aquele homem estava morto. Ele teve uma doença terrível que o jogou na cama e o matou. E assim são muitos de nós. Estamos carregando uma doença chamada pecado. E essa doença chamada pecado está correndo na veia de muitas e muitas pessoas. E a Bíblia diz que muitos estão seguindo os seus caminhos e não estão dando atenção para essa grande realidade. A Bíblia diz que nós devemos vir a Deus enquanto há tempo, enquanto a oportunidade está sendo franqueada. Você não pode endurecer o seu coração. Se você fizer isso, a Bíblia diz que a colheita de Deus virá e você será pego de surpresa. Aquele homem não deu ouvido à palavra de Deus e a Bíblia diz que o julgamento veio. Veio os inimigos do país. Começaram a se mover em direção à capital de Jerusalém. Eles capturaram Manassés e ele foi levado em ganchos de ferro, puxado pelo seu nariz. Colocaram ele em uma gaiola e desfilaram pelas ruas como um animal selvagem. E as pessoas odiavam a ele, atiravam pedras nele, cuspiam nele. Muitos milhares de pessoas foram mortas por causa dele. Ele merecia morrer. Ele merecia o inferno. E eles o levaram para a Babilônia. Colocaram ele num lugar frio, escuro, uma masmorra na Babilônia. E lá ele se sentou-se fisicamente desonrado. Era um homem destruído. A sua consciência estava atormentada. E ele teve tempo suficiente preso ali para meditar sobre suas ações malignas. E de repente, ele começou a orar pela primeira vez em sua vida. Ele disse: ó Deus, eu estou aqui porque eu mereço, me perdoe, ó Deus, porque eu sou perverso. Eu fiz tudo o que não deveria fazer. E eu quero te perguntar, se você fosse Deus, você o perdoaria? Se ele tivesse matado famílias, destruído vidas, coisas terríveis, você perdoaria aquele homem? Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus é cheio de misericórdia e que a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a humanidade. Deus ama você. A prova disso é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue. Deus olha para você essa noite. E Manassés se arrependeu dos seus pecados. Deus amou a Manassés. E a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso e gracioso e longânimo, em abundância, em bondade, mantendo a misericórdia para milhares e perdoando a iniquidade do homem. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, perdoando a iniquidade, a todas as transgressões. Você perdoaria Manassés? Você teria o perdão para um homem como esse? Você teria misericórdia? Você sabe que não. Mas Deus é misericordioso.
E Deus olha para cada pessoa aqui nesse estádio, cada pessoa que está nos assistindo e oferece o seu perdão. Ele compreende a humanidade, ele entende, ele ama e ele tem misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é amor. A Bíblia diz que não por obras de justiça que nós fazemos, mas por causa da sua misericórdia ele nos salva. A Bíblia diz que por meio da graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Há muitas pessoas que pensam que tem que trabalhar para chegar ao céu. Há muitas pessoas que vivem em cativeiro a vida inteira com medo de não ter certeza de que estão salvas. Não tem certeza que seus pecados estão perdoados. Não tem certeza que estão indo para o céu. Você sabe que a palavra graça significa? A Bíblia diz que pela graça você é salvo. Isso significa que você não merece, significa que Deus lhes dá isso como presente. Você não merece, nem um pastor que está aqui nesse tablado merece. Mas Deus é muito lindo e Ele tem um presente para dar para todas as pessoas. E esse presente chama-se a vida eterna. Porque Deus vê os seus pecados, Ele conhece toda a sua hipocrisia, Ele conhece todos aqueles segredos. Deus tem poder de perdoar você se você pedir perdão. Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, Ele derramou seu sangue pelos seus pecados. Ele morreu por você porque a Bíblia diz que Deus ama você. Pense nisso. Só Deus tem o poder de perdoar pecados. Deus perdoou Manassés. Manassés foi perdoado. Um homem perverso, possivelmente o homem mais perverso que já viveu na história do mundo. Mas Deus não parou por aí. Deus perdoou ele. Então Deus o tirou da prisão e restaurou ele ao trono em Jerusalém e fez dele um grande rei novamente. Esta noite Deus está disposto a perdoar você e perdoar os seus pecados. Perdoar completamente você, não porque você merece, mas por causa do que Cristo Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deus te justifica como se você nunca tivesse pecado antes. Se você simplesmente disser, Jesus, me perdoe, Ele inocenta você. Aos olhos de Deus você se torna como se fosse um bebê, lavado e perdoado. Mas Deus, além de fazer tudo isso, Ele adota você em sua família. Ele torna você um filho do Deus Todo-Poderoso. Deus restaura você. Você passa para uma posição alta, mais alta do que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. Ele vai te levar para o céu e vai te levar para um lugar glorioso, o paraíso, algo que a mente não pode conceber ou entender. Deus perdoou Manassés e colocou ele de volta em seu trono. Oh, meus irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e ele restaurou tudo o que aquele homem havia perdido. E ele tornou aquele homem grande novamente. Ele consertou o altar do Senhor e começou a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Deus muitas vezes vai permitir que você passe por sofrimento, dificuldades e provações, porque através da dificuldade que você está enfrentando, você está se chegando mais perto de Deus e está reconhecendo ao seu Criador como o único Deus vivo e verdadeiro. O que nós temos que fazer? O que nos leva para Deus? O arrependimento de pecados. Você recebe a Cristo através do arrependimento. E Deus vai enviar todas e quaisquer circunstâncias para trazer você de volta para Ele. Lembre-se, Manassés se voltou para Deus. Primeiro, ele teve que dizer, ó Deus, eu sou um pecador. Ele teve que estar disposto a mudar o seu padrão de vida. Ele teve que estar disposto a parar de cometer aquelas falhas. Tudo aquilo que ele viveu ficou para trás. Agora, ele reconheceu a sua responsabilidade. Ele reconheceu que chegou ao fim de si mesmo. E ele caiu diante de Deus e disse, Deus, me ajude, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz, a Bíblia diz que um ladrão
que estava ao seu lado ridicularizava a Jesus, ria, afrontava. Mas de repente o outro ladrão que estava do outro lado se virou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Sim, ele era um assassino, era um ladrão, ele merecia estar perdido e ser julgado. E ele não teve tempo para ser batizado, não teve tempo para entrar no catecismo, para fazer boas obras. Mas Jesus se virou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. E eu creio que ele entrou no céu com a graça de Jesus, pela misericórdia de Deus. Nessa noite eu estou aqui apenas como um pregador do Evangelho, trazendo essa mensagem para o seu coração e dizendo para você: se arrependa. Deus perdoou Manassés, Deus perdoou esse homem perverso, e Deus tem o poder de perdoar você e transformar a sua vida. É isso que Jesus Cristo faz todos os dias na vida daqueles que se voltam para Deus. Se você se voltar para Deus, existe solução para você. Eu estou aqui como um conselheiro, dizendo para você que você deve se voltar para Deus, ler a sua Bíblia, tirar tempo para Deus e viver uma vida que agrada ao seu Criador. O que você tem que fazer? Você tem que vir para Jesus Cristo. Você tem que responder ao chamado de Deus para a sua vida. Você tem que ser capaz de se entregar corpo, alma e coração para Deus. Deus quer que você volte para a sua casa com um largo sorriso no rosto. Nós vamos estar aguardando enquanto você toma a sua decisão e começa a ver para frente dizendo: Deus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que tenho quebrado as suas leis e peço perdão dos meus pecados. Quero ter a certeza que vou morar no céu. Quero ter a certeza que isto foi resolvido. E entrego toda a minha vida para Jesus Cristo. Amém. Venha à frente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, obrigado pela sua companhia. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Dê o seu like e considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com a sua melhor oferta. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Na verdade, já faz 2 anos que nós estamos nesse projeto, levantando fundos para adquirir o terreno. Seja um abençoador. Abençoe com a sua melhor oferta para a obra de Deus. Tudo que a gente faz para a obra de Deus, Deus retribui, Deus abençoa. Faça isso em nome de Jesus. É plantando que você vai colher. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.